vai ao vivo até o Rio de Janeiro. A Eletrobras é privatizada e as ações já podem ser negociadas a partir de segunda-feira. Recebendo agora por aqui no Jornal da Manhã, repórter Matheus Coelzer. Matheus, bem-vindo, viu? Boa sexta-feira para você. Como foi o martelo final dessa negociação e quem tem interesse nas ações, quais as dicas? Tempo aparentemente fechadinho aí no Rio de Janeiro, céu branco, Tá inclusive fazendo chuva aqui, viu, Adriana? Bom dia para você, a todos, ótima sexta-feira para todo mundo. E a gente traz um assunto aí que permeou as últimas semanas e a gente trouxe aqui na programação da Jovem Pan sobre a questão de privatizar ou não a Eletrobras. Então foi batido o martelo. O valor da ação ficou um pouco abaixo do que era prospectado, ficou em R$ 42 e já podem ser compradas essas ações. Na semana passada, nós já falávamos que as pessoas poderiam utilizar 50% do fundo de garantia para que chegasse num valor de R$ 6 bilhões e não ultrapassasse o teto previsto máximo pelo FGTS. A gente fala também sobre um assunto importante, né, que era uma discussão em relação à privatização, deixar de ser estatal e também agora também reduzir a participação da União, portanto, nessa mudança da Eletrobras, que é o principal setor elétrico aqui do Brasil. Eu vou trazer alguns números absolutos que são importantes destacar e foram definidos depois da privatização, viu? A oferta primária será inicialmente de R$ 627 milhões em ações, número extremamente expressivo. A oferta secundária será de R$ 69 milhões em ações e, segundo o último prospecto avaliado, a operação poderá ter lote suplementar de até 15% das ações iniciais, sendo que assim os investidores nacionais e também internacionais poderão ainda ter uma prospecção e um percentual ainda maior para realizar a compra das ações, Adriana. Perfeito, valeu, Matheus, até já. Ricardo Salles, esse pode ter sido um chute inicial para outras privatizações, como o governo quer, inclusive a Petrobras, que pode levar mais tempo. E se Lula for eleito, ele se posicionou contra privatizações, ele pode desfazer o negócio da Eletrobras? Olha, primeiro um grande avanço conseguir privatizar a Eletrobras através dessa pulverização de ações em mercado. O Brasil esperava desde o início de 2019 esse avanço. Foi muito difícil conseguir aprovar isso tudo pelos órgãos, isso tem que passar pelo Tribunal de Contas, tem que fazer licitação, tem que fazer estudos, tem que apresentar no Congresso, o Congresso tem que aprovar, aí vai no PPI. Enfim, o Brasil é um país que cria muito fácil estatais, mas tem um lastro, uma grande dificuldade para se fazer delas. Então está aí, pelo menos, a Eletrobras indo para o setor privado e com isso melhora o investimento e, consequentemente, a segurança para o abastecimento de energia elétrica no país. De fato, se o Lula for eleito, o Brasil vira a Argentina, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo com a Argentina. E dentre os motivos pelos quais o Brasil viraria uma Argentina está essa visão da esquerda, reverberada pelo Lula agora, de que ele vai cancelar as eventuais privatizações que tenham sido feitas, além de tantas outras, né? Tirar o teto de gastos, discutir a autonomia do Banco Central e aí vai toda uma agenda de retrocesso econômico. Mas para ficar no tema mais importante e positivo, nós temos aí pela frente várias outras empresas para privatizar. Desde os Correios, que o senador Rodrigo Pacheco sentou em cima desse assunto lá no Senado, a PPSA, através da venda dos seus contratos, a transformação do regime de partilha em regime de concessão, que já deveria há muitos anos ter sido feita e encontra grande resistência por uma bancada mais protecionista aí no Legislativo, e várias outras, Casas da Moeda, Imbel, enfim, há uma infinidade de empresas que já não deveriam estar na mão do poder público há muito tempo. Amanda. A privatização ou capitalização, melhor dizendo, da Eletrobras é positiva, né? Uma diluição desse controle da União, que deve ficar por volta de 40% das ações, o resto fica nas mãos do setor privado, a União conserva o golden share, né? Tem algum poder de veto ali no final, porque afinal de contas se trata de um setor estratégico, que é o setor energético. E, de fato, a Eletrobras, em que pese o fato de que as contas tenham se tornado positivas, tenha tido um faturamento, uma receita maior, um lucro, né, nos últimos anos, mesmo assim ela não tem capacidade para fazer os grandes investimentos que o país precisa. Então, por isso, foi necessária essa capitalização, entrar para o mercado de ações e, assim, angariar investimentos, fundos. Aliás, a parte da outorga da União, cerca de 25 bilhões de reais, deve ser
totalmente queimada nessa PEC dos combustíveis agora. Pelo menos foi isso que o Paulo Guedes definiu como receita, como possível fonte de receita, de recursos para repassar aos estados, se de fato for aprovada essa PEC de zerar o ICMS sobre diesel e gás de cozinha, e a União terá que ressarcir, compensar os estados por isso. Mas é positivo, eu acho difícil, mesmo que o ex-presidente Lula fale em reverter, eventualmente, essa capitalização, essa privatização, eu acho difícil isso acontecer, porque tem que passar pelo Congresso de novo, o Congresso já definiu, já se debruçou sobre isso. Não foi a privatização dos sonhos, né, porque o Congresso impôs ali uma série de jabutis, algo que equivale a uma regulação de mercado, definindo onde térmicas têm que ser construídas, e para isso você vai ter que construir gasodutos. Isso certamente vai influenciar na tarifa de luz, o consumidor vai pagar essa conta final, mas dentro das possibilidades é positiva, sim, essa privatização. A privatização é uma das melhores coisas, melhores medidas que o governo pode tomar para melhorar a vida do cidadão. O Estado é um péssimo administrador. Essa é uma lição que já deveria ter sido aprendida por todos, mas infelizmente sobrevive no espectro político da esquerda um desconhecimento sobre fatos básicos de economia. E no meio desse desconhecimento está essa história de que o governo ter empresas traz algum benefício. A gente lembra do slogan, o petróleo é nosso. Ora, o petróleo é nosso coisa nenhuma. Petróleo é dos acionistas da Petrobras e dos executivos que a gente viu nos últimos anos, provocaram na empresa, nos 16 anos da administração PT, um dos maiores escândalos de corrupção do mundo. Essa mentalidade de esquerda contra a privatização é como se fosse um vírus que precisa ser combatido constantemente através do esclarecimento. Mesmo uma privatização mal feita é melhor do que não fazer a privatização. De novo, vamos lembrar o caso da telefonia. Há pouco mais de 10 anos atrás, a telefonia no Brasil era estatal. Não existia telefonia celular, as pessoas demoravam 2 anos para ter uma linha telefônica fixa instalada em casa e custava $5.000. Aí está o melhor exemplo do benefício da privatização.